Olá, Olá! boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula número 2. Rapidinho aqui, só vou me introduzir os temas, porque hoje tem bastante coisa. Então, hoje a gente vai falar sobre como saber se um artigo é científico ou não é, se ele é uma boa fonte ou não. E também na segunda parte da aula, a gente vai ter o Matheus França falando para a gente sobre ciências humanas e sociais, se isso é ciência, o que não é ciência, um pouquinho de metodologia e tudo isso. Boa noite, Bibi. Boa noite, gente. Tudo bom? Espero que vocês tenham aproveitado minha aula ontem também sobre pensamento crítico, empirismo científico, evidências empíricas, né? Eu acho que muita gente participou, aproveitou. Para quem está perguntando, a aula 1 está aqui disponível no YouTube também, caso alguém tenha perdido. Então, essa aula continua aqui no canal. A aula 2 e a aula de amanhã também vão ficar no canal até o final da semana, mais ou menos. Acho que até o final de semana e depois não está mais disponível. Quem já se inscreveu no curso de pesquisa científica na prática já tem as lives que saíram disponíveis infinito. Daí vocês vão poder ver quanto tempo vocês quiserem. E também, quem está no nosso grupo do Telegram recebe os links. Alguém falou que não recebeu o link ontem, mas a gente avisou, né? No Instagram, o link, no YouTube, que alguns e-mails foram para o spam ou para a aba de promoções. Então, quem não recebeu o e-mail, dá uma olhada de novo no spam ou na aba de promoções e marca que não é spam, não é promoção, e aí vai direto para a caixa de entrada. Mas mesmo assim, a gente avisou no meu Instagram pessoal, no Instagram pessoal da Lorela, no do Clube Científico, no Telegram, no Facebook, no Twitter e na aba comunidades aqui deste canal. Então, Foi mais que uma redundância genética isso aí. no Facebook, eu tentei avisar por tudo que é lugar assim. Mas, enfim, eu entendo que alguém possa não ter visto, mas a live 1 continua gravada, tá, gente? O Pesquisa Científica na Prática também está com as inscrições abertas. O cupom de ontem já não está mais valendo hoje, então a Lorela depois vai anunciar o nosso novo cupom. Mas as informações todas estão já no clubecientifico.com.br. Pronto. Bom, vamos começar? Então tá, gente, eu vou estar aqui pelos comentários ajudando vocês. Qualquer coisa, a Lorela me chama. E boa aula para todo mundo. Beijo. Bom, boa noite. Eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Lorela Barbie, eu sou nutricionista de graduação, sou especialista em medicina do esporte, também em metabolismo humano, e atualmente eu sou pesquisadora aqui na Universidade de Lisboa, na área de cultura científica e divulgação de ciências. Então, hoje a gente vai falar sobre como saber se uma fonte é confiável, que basicamente a gente consegue se deparar com um monte de informação que tem cara de científica, que tem parece científica, tem toda ali uma ordem científica, mas a gente vai ver que muito parece, mas não é. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é como avaliar a fonte daquela informação que a gente se depara ali na frente. Tanto quando a gente joga isso num buscador, como o Google, por exemplo, ou em um buscador mais específico para fontes científicas, como Science Direct, PubMed, coisas nesse sentido. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai avaliar, então, a gente trouxe um checkpoint aqui. Então vocês anotem isso para que vocês, sempre que estiverem na frente de uma fonte, consigam fazer essas perguntas. Então, a primeira coisa é saber onde a informação está. Então, a primeira coisa, quem foi que publicou essa informação? Quando eu me deparo com um artigo, eu preciso saber, por exemplo, quem foi o autor, com qual interesse ele tinha. Se esse é um documento, por exemplo, independente, eu, Lorela Barbie, escrevi sem ninguém avaliar, ou ele é um documento institucional, por exemplo, foi uma instituição, foi uma organização que escreveu, foi uma faculdade, enfim. Então, a gente precisa avaliar primeiro que quanto mais dentro de um departamento isso tiver, maior a chance de ser científico. Por exemplo, eu escrever da minha cabeça, grandes chances, por exemplo, de estar muito enviesado e isso ter muitos problemas. Então, a terceira pergunta que a gente faz, sempre que a gente chegar na frente de uma fonte, é justamente se esse material passa por revisão por pares. Revisão por pares, basicamente,
quando uma pessoa ela publica um material científico e os pares dela vão fazer a conferência para ver se esse material é bom ou não. Isso pode acontecer de algumas maneiras, isso pode acontecer, por exemplo, antes de ser publicado. Existem algumas discussões sobre as revisões depois de serem publicadas e basicamente, isso acontece quando, vamos supor, eu sou nutricionista, eu quero publicar um artigo de nutrição, eu escrevo todo o meu material científico, eu mando esse material científico para uma revista que eu tenho interesse em publicar, por exemplo, uma revista de nutrição, e as pessoas que são da minha área, pode ser nutrição, pode ser medicina, enfim, os revisores daquela revista vão olhar e falar, esse artigo, essa metodologia aqui tá esquisita. Esse resultado aqui, da onde que foi tirado? Como que essa pessoa conseguiu chegar? Então, basicamente, antes de ser publicado, o material passa por revisão por pares, que basicamente é essa crítica, né? Essa avaliação das pessoas que entendem também dessa área. Então, basicamente, o material, quando ele passa por essa revisão, ele tem uma chance muito maior de ter ali informações assertivas, mas calma que a gente vai ver que mesmo assim ainda pode ter problema. Então, quando a gente tem uma... Gente, deixa eu só fechar os comentários, que eu fico muito desfocada. Fechar não, né? Vocês continuem comentando. Eu que vou parar de ler aqui. Então, vamos lá. Quando você encontra um material escrito, por exemplo, na internet, alguma coisa assim, a gente sempre tem que avaliar primeiro. Esse material, ele está num site? Ele está num blog? Ele está dentro de uma rede social? A gente tem que entender que a divulgação de ciência, por exemplo, em redes sociais, ou em blogs, ou em sites, ela ainda assim não é considerada um material científico. Por quê? Porque por mais que eu pegue muitas informações, por exemplo, e coloque dentro de um compilado de informações, isso não pode ser ainda considerado científico. É considerado científico quando a gente tem uma metodologia, a gente submete isso à revisão por pares, e quando a gente consegue, por exemplo, ter uma análise de dados de forma científica. E aí, a gente vai para o principal, que é onde a gente acha os artigos, que geralmente é em revistas. E, nesse caso, não vale artigos da revista Capricho, tá? Tem que ser artigo de revista científica. E aí, eu quero trazer para vocês um exemplo prático aqui desse estudo que era publicado dentro de uma revista científica, tá? Então, eu encontrei esse estudo no Science Direct. E qual que era o objetivo desse estudo? O objetivo era introduzir a homeopatia no tratamento de tuberculose resistente aos medicamentos que tratam tuberculose. E aí, esse estudo era muito interessante porque ele mostrou um monte de resultado muito interessante. Então, ele mostrou, por exemplo, que as pessoas que usavam homeopatia e tinham resistência a esses medicamentos tinham queda de temperatura, ou seja, diminuíam a febre, melhoravam seu apetite, aumentavam seu peso, reduziam a dor causada ali pelas condições, a distensão abdominal, os vômitos, as fezes amolecidas e as náuseas. Então, tudo isso estava dentro de um artigo científico, publicado dentro de uma revista, que tinha um número, que tinha um registro científico. E aí, a conclusão desse estudo foi que adicionar a homeopatia à terapia antituberculose é bom para o paciente, é uma coisa econômica e parece reduzir a duração do tratamento. Seu papel como terapia imunomoduladora deve ser avaliado e explorado. Então, isso estava dentro de um artigo científico, tá? Isso aqui foi publicado dentro de um artigo científico. Vocês acham, então, que esse foi um bom resultado? Vocês acham que dá pra gente, comentem aí pra gente acompanhar, se realmente dá pra gente pensar em colocar a homeopatia para tratar pessoas que estão com tuberculose resistente a medicamento. O que vocês acham? Acho que deve estar com algum delay. Ou então ninguém está interagindo. Não. KKKK, vários potássios, tem delay. Acho que é um resultado bem questionável. A maioria de vocês aqui, ó, nem a pau, exatamente. Temos aí coisas bastante contundentes. Então, vamos lá. A gente achou... Mas, poxa, isso estava numa revista científica. Isso estava publicado dentro de um artigo...
isso era um artigo científico, isso foi revisado pelos pares, como que isso foi publicado? Então, como que a gente vai questionar esse aqui? A primeira coisa é saber que esse artigo foi publicado em uma revista chamada Homeopatia. E essa revista ela é, no mínimo, duvidosa por qual razão? Porque ela tende muito mais a falar sobre assuntos que sejam benéficos para essa prática, né? E se a gente sabe, por exemplo, que a homeopatia, ela não tem evidência científica. Na verdade, para ser honesta, ela tem evidência científica de que não funciona, o que também é uma evidência científica. A publicação do negativo, ela é tão importante quanto a publicação do positivo. Então, a gente já sabe que a homeopatia não tem evidência científica contra o tratamento, prevenção e cura de nenhum tipo de doença. Ela já se mostrou muito semelhante ao efeito placebo, enfim. Então, quando a gente vai avaliar, por exemplo, os dados desse estudo científico, o que a gente tem que saber antes de colocar a homeopatia na vida das pessoas que estão com tuberculose resistente? Primeiro, conhecer a história natural dessa doença. Então, por exemplo, saber que possivelmente, como essas pessoas estavam fazendo uma terapia também alopática, né, também ali com um modelo referência de medicação, elas naturalmente iam melhorar. Então, quando a gente pensa em história natural, ou aquele corpo, por exemplo, padece, ou ele se cura. Então, um dos dois, a gente não tem o meio termo nesse caso. Ou a pessoa vai curar ou não vai curar. Então, naturalmente, essa pessoa possivelmente seria tratada. O segundo ponto que a gente tem que avaliar, que é muito importante, que é o efeito placebo. Basicamente, a pessoa acha que, como ela está recebendo uma terapia diferenciada, como ela já tem ali um histórico de tratamentos que não tem sucesso, ela tende a achar, por exemplo, que essa nova introdução pode trazer o tratamento correto. E a gente sabe, inclusive, que o efeito placebo ele é tão importante que existe um departamento na USP que estuda efeito placebo, que é muito interessante os resultados que eles encontram. E, inclusive, a gente sabe que tem a ver, por exemplo, com a pessoa se sentir cuidada. Quando a pessoa se sente cuidada, ela já automaticamente melhora. Estudos mostram que quando ela começa a participar de um estudo também, ela melhora. Então, o efeito placebo ele é muito importante aqui. E uma outra coisa importante que a gente precisa questionar nesse tipo de artigo é basicamente o viés de memória. As pessoas, elas tendem a se lembrar do seu passado com base nas experiências que elas estão vivendo no dia de hoje. Então, por exemplo, efeitos muito subjetivos, né? Sintomas muito subjetivos, como dor, náusea ou tempo de recuperação, são extremamente subjetivos. Então, por exemplo, se você estava mais deprimido quando você foi no show do Bon Jovi, possivelmente você vai lembrar que esse show não foi tão feliz quanto você achava, mas porque outras causas naquela época te motivaram essa emoção diferente em você. Isso acontece também, por exemplo, quando a pessoa tem, principalmente em doenças. Então, por exemplo, ela vai falar para você, eu senti menos dor hoje, depois que eu fui tratada com esse medicamento, por exemplo, como homeopatia no caso. Só que a dor é muito subjetiva, ela depende muito da sua tolerância e também das suas experiências prévias. Bom, quando a gente vai olhar uma revista, então, por exemplo, uma revista de homeopatia, a gente sabe já que a homeopatia não atua melhor do que o placebo. Então, quando a gente vai avaliar uma revista, a gente precisa pensar, primeiro, essa revista realmente ela é de relevância? Ela é científica ou ela é feita para público geral? Por exemplo, eu estou pegando essa informação na Isto É, ou eu estou pegando essa informação no Jornal de Ortopedia dos Estados Unidos? Enfim, a gente sempre tem que avaliar para quem essa revista é direcionada. Isso é tão importante quanto o conteúdo que tem ali dentro. Existe um número de registro, ou seja, esse artigo, né, essa revista, ela tem um registro científico? É uma revista generalista ou ela é especialista no tema? Ela é uma revista, por exemplo, especialista em câncer ou ela fala de doenças crônicas? Ela é uma revista especialista em nutrição ou ela fala sobre medicina? Isso também faz bastante diferença. Uma outra coisa muito importante é saber se essa revista é predatória. O que acontece? Eu vou explicar rapidamente o que é isso. Algumas revistas, elas cobram um valor para que a pessoa possa publicar e ela publica qualquer coisa que ela quiser. Então, semanalmente eu recebo, por exemplo, convites de venha publicar conosco sobre flora vaginal. Mas eu falo, mas gente, nunca pesquisei sobre isso. Como que essas pessoas estão achando que eu
tenho relevância, tenho algum tipo de conhecimento para publicar sobre esse tema. Basicamente, isso acontece quando as revistas têm interesse em publicar de forma predatória. Ou seja, se você vai lá por uma pequena bagatela, sei lá, de $2.000, ou às vezes até muito menos, você consegue publicar um estudo nesse tipo de revista. E a gente já tem estudos bizarros do tipo estudando o Pikachu, quando os autores quiseram provar que qualquer coisa se publicava nessas revistas. Então, eu não vou me lembrar exatamente qual era o tema do estudo, mas era um pouco patético, assim, era um estudo sobre o Pikachu mesmo. E aí eles conseguiram publicar para provar que realmente se publica qualquer coisa nesse tipo de revista. Ou seja, revistas predatórias tendem a resultados muito zoados. E um outro ponto importante é também o fator de impacto dessa revista. Ele é um fator importante, ele não é um fator crucial de decisão, mas ele é um fator bastante importante, porque o fator de impacto basicamente é medido de acordo com o número de pessoas que cita aquele material. E é bastante importante saber que em ciência a gente tem uma tendência, 98% das citações geralmente são boas, a gente tem uma tendência a publicar, a citar aquilo que é bom. Geralmente quando uma coisa é ruim em ciência a gente só ignora, a gente não cita ela. Poucos casos a gente vai ter citação de coisas negativas, mas em teoria isso subiria o ranking, mas é muito difícil que isso aconteça, é muito não usual. Uma outra coisa que a gente tem que sempre avaliar quando estiver na frente de... Então, a gente já sabe lá que a revista... Daí você viu, a revista é boa, tá ok, ela não é uma revista predatória, tem um fator de impacto interessante, enfim, a gente já sabe, por exemplo, que é uma revista científica. Agora a gente vai ter que perguntar quem é o autor, quem escreveu isso. Então, a primeira coisa é saber se essa pessoa é uma especialista no assunto. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse aceitado aquele convite para pesquisar sobre flora bacteriana vaginal. O que eu sei, como nutricionista que pesquisa teoria da conspiração, sobre flora bacteriana vaginal? Nada. Então, possivelmente, eu não vou conseguir conhecer os pormenores daquele tema. Então, é muito importante também que a gente esteja falando de pessoas que são especialistas nesse tema. Uma outra coisa muito importante, esse estudo ele foi subsidiado por alguma empresa, ou seja, esse estudo, ele contou com o patrocínio de alguém interessado nesses resultados? Ou foi, por exemplo, uma agência financiadora? Que nesse caso, tudo bem. São as agências, por exemplo, de fomento, por exemplo, a FAPESP, CNPq, que dão bolsas, por exemplo, para que esses pesquisadores... Pesquisador é trabalho, gente. Então, eles precisam comer. Então, eles precisam também conseguir tirar o dinheiro de algum lugar para que eles consigam manter as suas atividades focadas na produção científica. Mas a gente não está falando desse tipo de subsídio, tá? A gente está falando de empresas mesmo. Saber se esse autor é independente, ou seja, se ele tende a publicar com um viés mais favorável ou menos favorável, dependendo do lugar que ele trabalha ou da posição que ele ocupa. Tá? E aí a gente vai para uma coisa muito importante, que é justamente os conflitos de interesse. Essa parte é extremamente importante de ser avaliada. Bom, o que significa basicamente um potencial conflito de interesse? Eu vou tentar dar um exemplo bem lúdico para que vocês consigam visualizar. Imagina que vocês são donos de um armazém de sofás. Então, vocês têm vários sofás lá para vender de vários fabricantes diferentes. E aí, a melhor amiga de vocês produz sofás. Então, ela faz... Eita! Saiu Vocês estão olhando Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Ah, voltou. Pronto. Então, vamos lá. Voltando lá no nosso exemplo, imagina daí que a melhor amiga de vocês, ela tá numa peleja, ela tá precisando de dinheiro e ela produz sofás. E ela pede para colocar os sofás dela no seu armazém. E aí, por coincidência, nesse mesmo dia surge um comprador assim de uma loja gigantesca que quer comprar 100 sofás. Se a sua amiga tá na peleja, ela tá triste, ela tá devendo dinheiro, sua melhor amiga, e você tem os sofás dela para vender, os sofás de um fabricante X que você nem conhece para vender, você concorda que é muito provável que você vá tentar puxar uma sardinha pro sofá da sua amiga para conseguir tirar ela daquela situação? Basicamente, isso é um potencial conflito de interesse. E é um exemplo da nossa vida prática, só para que a gente entenda como que funciona essa questão. Então,
O conflito de interesse, ele pode acontecer voluntária ou involuntariamente. Então, pode acontecer uma manipulação dos resultados ou omissão também por interesse dos patrocinadores. Então, por exemplo, imagina que eu sou dona de uma eu sou dona de uma fábrica que produz whey protein. E aí eu quero que as pessoas consumam whey protein, porque minha fonte de renda depende disso. Então eu vou lá e patrocino um estudo onde eu falo assim para o pesquisador: olha, eu quero que você eu quero que você veja se a pessoa que toma whey protein, ela ganha mais massa muscular do que a pessoa que come ovo. Só que eu vou pagar por esses resultados, então pronto. A tendência desse pesquisador se sentir pressionado, por exemplo, mesmo que ele encontre o resultado de que o whey é pior do que o ovo, publicar positivamente é muito grande, justamente porque tem um potencial conflito de interesse. Então, uma alternativa que a gente tem quando existem declarações. Uma coisa muito importante: é obrigatório para a maioria das revistas, ou pelo menos para as revistas boas, que os autores demonstrem, né, conflitos de interesse. Então, eles têm que colocar lá o conflito de interesse: fulano trabalha em tal lugar, fulano recebeu tal coisa. Então, esses conflitos de interesse, eles são noticiados, tá? E quando eles são noticiados, uma coisa importante, uma alternativa que a gente tem para isso é justamente ter a informação completa e verificar completamente os dados. Então, por exemplo, a gente pode entrar em contato com o autor e solicitar os dados completos. A gente pode entrar nas plataformas de algumas universidades, principalmente as aqui europeias, elas têm plataformas que deixam os dados disponíveis para justamente a gente ver em casa como que tá isso, se teve evidência ou não. Mas ainda assim existe um grande risco, por exemplo, da omissão de dados importantes e que na sua casa você também vai chegar à conclusão de que aquilo era estatisticamente significativo, sendo que não era. Então, o melhor jeito de eliminar o potencial conflito de interesse é que o pesquisador que seja enviesado, ou seja, aquele que tem alguma coisa que pode propiciar a um resultado ou não deva participar do projeto. Ou então não deve ter patrocinador interessado no resultado daquele estudo a nível econômico ou a nível institucional. Então, o melhor jeito de garantir que não vai ter potencial conflito de interesse é que essas pessoas não participem mesmo da pesquisa. E a gente tem que tomar muito cuidado também com teoria da conspiração. Justamente porque senão a gente entra em um looping de tipo, ai meu Deus, o leite, as pesquisas mostram que leite não é inflamatório. E aí a pessoa não tem conflito de interesse, não tem nada disso, os pesquisadores são idôneos, por exemplo, mas a pessoa fala, não, mas a empresa X leiteira publicou, mas nunca foi falado isso, não existe evidência disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ciência séria, aquela ciência que é de boa qualidade, ela obrigatoriamente tem os conflitos de interesse. Então não adianta a gente achar que todo mundo está conspirando contra a gente. Bom, continuando, a gente tem que saber também qual é a população. A gente tem que saber também qual que é a população que está sendo estudada. Porque quando a gente sabe a população que está sendo estudada, a gente também sabe para onde direcionar esses resultados. Então, qual grupo foi pesquisado? Então, por exemplo, se eu estou na frente de um estudo que é feito com senhores idosos de 85 anos para cima, e esse estudo mostra que suplementar a substância X melhora a capacidade cognitiva dessas pessoas, eu não posso extrapolar esses resultados para uma pessoa que não seja um senhor de 85 anos do sexo masculino, porque esse estudo ele é referente a essa população. Então, os estudos que têm uma significância estatística, eles vão corresponder a esses resultados, eles possivelmente vão ser replicáveis para 95% dos senhores de sexo masculino de 85 anos para cima. Então, basicamente, a gente precisa. A primeira coisa que se olha é a população de um artigo, para quem ele foi feito, para quem ele deve ser aplicado. Então, uma outra coisa muito importante é saber em qual fase esse estudo está. Esse estudo foi feito in vitro, por exemplo, ele foi feito com cultura de célula. Então, uma cultura de célula, a gente já tem evidências mais do que suficientes de muitas coisas que foram super bem, muitos testes, muitos estudos, por exemplo, que foram super bem quando a gente coloca ele na célula. Só que aí, quando você vai testar ele em animais, que é o próximo passo da metodologia científica, esse estudo falha. Então, por exemplo, vamos imaginar
Eu acho que tem um estudo bem famoso, eu não corro o risco de estar errada, mas o que importa é o exemplo aqui, onde eles pegavam células, pingavam resveratrol, que é um bioativo da uva, e eles conseguiam perceber um potencial gigantesco antioxidante, e eles falaram, meu Deus do céu, ninguém nunca mais vai morrer, porque a gente vai botar resveratrol para todo mundo. Quando esse estudo foi para ratinhos, já não teve esse efeito. Porque a gente não pode esquecer que o nosso corpo é muito mais complexo do que um amontoado de células. O nosso corpo ele vai ter ali um sistema imunológico, um sistema anti-inflamatório, um sistema oxidativo, ele vai ter muitas coisas que vão influenciar ou não naqueles resultados. E a mesma coisa vale para o passo seguinte. Ou seja, quando isso é testado em animais, não necessariamente a gente vai ter bons resultados em humanos. A gente já teve tratamentos muito promissores que deram muito certo nos animais, que foram maravilhosos, magníficos, que a gente falou, meu Deus, agora é a cura de tal doença. E aí, quando a gente passou isso para os humanos, a gente não teve efetividade. Porque a gente não pode esquecer também que a gente é ser humano. E aí eu trouxe mais um exemplo aqui, que foi essa publicação, que ela é bem recente, que ela fala sobre a combinação entre uma dieta cetogênica, que é aquela com baixíssimo percentual de carboidrato, ou até nem existente, e o exercício voluntário, como ele melhora o comportamento depressivo. E a conclusão é que dieta cetogênica e exercícios voluntários podem estar associados ao aumento de uma enzima e também melhorar as frações de colesterol, só que aí eles precisam saber qual que é a influência real entre o exercício físico, a dieta cetogênica e o cérebro e o comportamento. Aí, se você olhar esse estudo meio por cima, você fala, meu Deus do céu, parece que está associado a uma melhora do comportamento depressivo, então vou prescrever dieta cetogênica para todo mundo e exercício físico voluntário para todo mundo e pronto. Porém, contudo, todavia, esse resultado seria incrível se não fossem ratos. Então, a gente tem que entender que a finalidade... Isso quer dizer que esse estudo é ruim? Não, não necessariamente. Isso quer dizer que esse estudo não pode ser extrapolado para humanos porque ele é feito em ratos. Quando a gente pensa em metodologia científica, a gente tem que entender que existe um processo. Primeiro você vai ver no rato, primeiro você vai ver se ele teve uma melhora, enfim. Mas a gente tem que entender, por exemplo, que não dá para extrapolar de cara um estudo que foi feito em rato para um ser humano. Porque o ser humano tem, assim, milhares de outras causas para ter depressão do que um rato. Além, inclusive, de todos os vieses, né, de metodologia que a gente tem ao pesquisar comportamentos em animais. Uma outra coisa muito importante uma coisa muito importante também sobre essa questão aí de público e coisas assim, no curso que a gente vai fazer em maio, tá muito, muito, muito explicado. Tanto a parte de como pegar essas referências, a gente vai ensinar, por exemplo, onde achar as melhores referências e tudo isso, mas também a gente vai explicar exatamente cada ponto problemático na hora de criar e de avaliar esses pontos que a gente está falando aqui hoje mais rapidamente. Um outro ponto importante que a gente tem na hora de avaliar um artigo é justamente há quanto tempo que esse estudo foi publicado. Não adianta, por exemplo, a gente pegar um estudo que foi publicado em 1980, que já foi refutado, ou seja, outros pesquisadores já acharam informações mais novas e continuar usando ele como se ele fosse uma evidência científica válida. Por isso que a gente precisa sempre considerar, por exemplo, a data de publicação. A gente considera bons artigos, né, esses de atualização até 5 anos, por exemplo, sendo tolerável aí mais ou menos dependendo do que a gente quer. E a gente precisa saber também se essa informação que a gente está conseguindo é uma informação de mecanismo de ação ou se é um experimento. Isso muda tudo. Então, por exemplo, existem informações extremamente importantes e que, por enquanto, não mudaram, que foram descobertas em 1980. Então, essas informações ainda são válidas. Quando a gente tem a descrição, por exemplo, de um mecanismo de ação, então, por exemplo, a mitocôndria vai gerar um ATP, isso é um conhecimento que possivelmente vai se atualizar só quando a gente tiver tecnologia suficiente para descobrir coisas novas, mas por enquanto ainda assim vale uma informação de 1980. Mas quando a gente fala, por exemplo, ômega 3 e depressão, só um minutinho.
Ômega 3 e depressão, por exemplo. Isso é um experimento. A gente consegue ter atualizações mais recentes sobre isso, justamente porque a gente não está destilando ali um mecanismo de ação. E aí, é muito importante que a gente também pesquise se já existem informações mais atualizadas sobre aquilo que a gente está pesquisando, que complementem aquelas pesquisas antigas ou até que corrijam as informações que foram publicadas previamente. Isso quer dizer que, para ser cientista, para ser uma pessoa baseada em evidência científica, a gente tem que estar muito pronto para se corrigir. A gente tem que estar extremamente pronto para ser refutado, justamente porque a ciência ela não busca saber, ela não busca dar a verdade para as pessoas. A ciência, ela sempre busca chegar, aproximar o máximo possível do que acontece, dos fenômenos que acontecem na realidade. A ciência, ela serve para, por exemplo, eu encontrar aqui no Brasil, aqui em Portugal, por exemplo, o mesmo resultado que uma pessoa no Brasil vai encontrar e o mesmo resultado que uma pessoa no Japão vai encontrar. Ela não serve, por exemplo, como uma verdade absoluta que nunca vai ser refutada. O que acontece é que tem algumas coisas que são tão consolidadas. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre teoria da evolução. Ela é uma teoria tão consolidada que todo mundo que tentou, por exemplo, mudar, todo mundo que tentou criar novas hipóteses não conseguiu e ainda corroborou com essa teoria. Ou seja, é uma coisa que é muito antiga e que não foi refutada ainda. Então, a gente tem que saber também diferenciar essa questão de atualização. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa avaliar. Pessoal, tá tudo bem até agora? Deixa eu ver os comentários aqui. Estamos indo bem? Tá indo muito rápido? O que vocês estão achando? Ótimo, pronto. Ótimo. Bom, então vou continuar nessa mesma tacada aqui. Bom, quando a gente também está pesquisando um artigo científico, a gente precisa avaliar muito bem o tema também. Essa abordagem é séria? Então, por exemplo, na minha região, quando eu morava no Brasil, tinha um jornal que ele chamava Já. E as notícias do jornal eram... Ai, meu Deus, eu não sei se eu podia ter falado, mas enfim, está publicado. Eram tipo assim: morador dá pipoco em vizinho porque esse deu o gato em sua motocicleta. Então, esse tipo de informação a gente tem que ficar um pouco mais esperto, justamente porque tem que avaliar, né, a linguagem que está sendo usada e se essa abordagem ela é muito mais para entretenimento ou ela é muito mais informativa, enfim. Uma outra coisa que a gente tem que saber quando a gente está pensando em pesquisa científica, pesquisa acadêmica, é justamente se o assunto abordado ele tem profundidade suficiente ou ele fica só ali naquele raso, dá a impressão que você está lendo uma coisa muito generalista, não te explica mecanismos a fundos, enfim. Uma outra coisa importante é saber se essa informação está completa. Ao ler um artigo científico, quando você lê ele, você vai... A gente tem que saber uma coisa muito importante, é que ler um artigo científico não é uma leitura passiva, ou seja, aquela que você vai lendo só lendo. A leitura científica, ela te obriga a fazer uma leitura ativa, ou seja, ler e questionar, ler e questionar, ler e questionar. Por isso é chato, por isso é trabalhoso, e por isso que tem tanto charlatão falando que lê ciência, mas não lê. Porque ler ciência dá muito trabalho. É chato, é difícil, mas no fim é compensador, né? No fim você vai ter ali as informações que você precisa. Mas a leitura de artigos, ela sempre tem que ser muito ativa. Vocês estão vendo quantas coisas a gente precisa obrigatoriamente avaliar antes de dizer que uma coisa tem evidência ou não? Então, uma outra informação importante, faltam dados. O cara falou lá no objetivo dele que ele queria avaliar, por exemplo, se determinado suplemento baixava a glicose, mas no fim estavam faltando dados de alguns dos participantes. Você percebeu que não estava completo, ele tinha um objetivo, no final ele apresentou outra coisa. Essa pesquisa, ela disponibilizou os dados, as tabelas, os gráficos, o texto. Isso aqui é muito, muito, muito importante. O texto mostra de onde ele foi tirado, quais são as referências que foram utilizadas para escrever esse texto, tá? Isso é muito importante, porque, como a Bibi falou,
na aula de ontem, a ciência ela é construída pouco a pouco. Então, não é que a ciência muda o tempo inteiro, não é que os cientistas não encontram um consenso. É que, na verdade, a gente está sobre o ombro de gigantes. Ou seja, até eu, Lorela, saber que glúten não causa mal para quem não tem doença celíaca ou condições com glúten, muita gente atrás de mim teve primeiro que descobrir o que era glúten, da onde saiu o glúten, como beneficiar o glúten, o que é uma doença intestinal, como ela se relaciona, o que é um sistema imunológico, o que é uma ação inflamatória, como esses dados se juntam, como eu faço para tirar isso, para detectar isso. Eu desenvolvi um estudo, um exame para saber se eu era celíaco. Então, na verdade, a ciência ela está sempre se complementando com novos dados. Não é que ela está mudando, ela está só se complementando. Isso que o Newton quis dizer quando ele falou que a gente está sobre o ombro de gigantes. A gente só consegue, por exemplo, fazer afirmações hoje com base no que muita gente antes da gente falou. Então, agora a gente vai ter uma parte prática, tá? A gente vai analisar juntos aqui o caso de 2 artigos científicos. Mas antes, eu queria dar uma pausa só para a gente falar sobre o curso Pesquisa Científica na Prática, que foi lançado ontem e que foi feito com a maior competência possível para que você saia do zero até entregar o seu documento científico. Então, ele vai servir para quem está escrevendo TCC, tese, dissertação, enfim. Ele vai te ensinar do zero, da hora de escolher o seu tema, que a gente vai ter também um spoiler amanhã, a aula de amanhã também é sobre isso, até o momento de você entregar, de avaliar dados, avaliar resultados, escrever isso, e, na verdade, a gente vai ajudar vocês com um modelinho mesmo de como fazer no passo a passo. Vai ser pegar na mão e fazer esse trem. Então, hoje a gente está lançando um segundo cupom. Ontem a gente teve um cupom com 33% de desconto. O de hoje é de 25% de desconto, que é o Quero 25. Então, quando vocês forem... A gente só vai ter desconto nesses 3 dias da semana científica, tá? Depois ele já vai para o preço normal. Então, esse curso, todas as informações que vocês precisam estão no site clubecientifico.com.br com todas as informações. Então, em maio, a gente vai estar ao vivo, tirando todas as dúvidas, falando sobre tudo. O grande diferencial desse curso é que justamente você não vai precisar ficar vendo ele gravado. Mas também, se você precisar ver ele gravado, vai ficar gravado lá também. Então, todas as informações estão no site. É só anotar, tira uma foto da tela e depois, para todo mundo que tiver interesse, o cupom de hoje, válido até amanhã, às 2h, do horário de Brasília, é o Quero 25. Bom, agora a gente vai para o nosso exercício prático de justamente discutir aqui esses estudos. Então, por enquanto, tem alguma dúvida? Essa PubMed é muito relevante? Lembro de ter feito um trabalho esses dias e citei várias vezes. Na verdade, a PubMed é uma plataforma, né, onde você encontra, é como se fosse um Google científico, aonde você encontra muitos artigos. Ele não é uma fonte, ele é, na verdade, um buscador de artigos. Então, basicamente, você pode achar ali artigo bom, artigo ruim. Então, por exemplo, você chegou no PubMed, você digita lá, quero saber sobre dor crônica. Enfim, você digita lá o que você quer saber. E aí, quando você tiver de cara com o artigo, você vai pegar todos esses pontos que a gente falou na aula de hoje e vai colocar quem é o autor, onde foi publicado, tem financiamento, quem é o público. O PubMed, ele, na verdade, é um buscador de artigos, ele não é uma fonte. Leonardo, como eu sei se um artigo foi revisado? Isso aparece evidenciado no artigo? Na verdade, na revista científica, porque todo artigo que é publicado em uma revista científica, ele tem revisão por pares, né? E isso você vai encontrar essa informação na revista científica. Então, por exemplo, esse resultado foi publicado na revista brasileira do cuscuz marroquino. Você vai ter que ir lá na revista brasileira do cuscuz marroquino e ver como que é a metodologia deles e se eles têm sistema de revisão por pares. Pronto, vamos continuar então para a prática, que é aqui que o negócio fica interessante, que é a parte que eu mais gosto. Bom, vamos lá. Então,
Eu trouxe esse estudo aqui maravilhoso para vocês. Eu já fiz algumas traduções prévias aqui para ficar fácil de todo mundo avaliar. Então vamos lá. Esse estudo que eu trouxe, ele fala sobre, o título dele é A suplementação oral com peptídeos de colágeno bioativos específicos melhora o crescimento das unhas e reduz os sintomas de unhas quebradiças. Muito promissor, principalmente para pessoas que querem o crescimento de unhas e querem parar de quebrar suas unhas. E aí, nesse estudo, que eles encontraram, né? Quais foram os resultados desses estudos? As pessoas que consumiam colágeno por 6 meses tinham unhas mais fortes em 2 meses e uma redução de 42% na quebra de unha depois de 6 meses de uso, comparado com o grupo que era. Então, eles tinham um grupo de placebo e controle. A gente vai falar mais sobre placebo e controle no curso de pesquisa científica na prática, porque aqui não ia dar tempo. Então, a gente vai falar bastante detalhadamente sobre todas as metodologias existentes, tanto para exatas, quanto para humanas, quanto para biológicas e sociais. Mas, enfim, então, quando eles compararam 2 grupos, um recebia colágeno e um não recebia nada, a unha do grupo que recebia colágeno cresceu 80%, cresceu bem mais, e 80% das pessoas que tomaram colágeno disseram que ficaram muito satisfeitas com o resultado. Então, eu achei um estudo super promissor. O que vocês acharam? Bom, a gente tem lá unhas bem mais fortes em 2 meses, redução de 42% na quebra de unha depois de 6 meses de uso de colágeno. Eu achei promissor. Eu, por exemplo, acho que para pessoas que querem a unha maior ou menos quebradiça, pode ser interessante. O que vocês acham sobre isso? Suspeito. Fabiano, suspeito, eu adorei, eu adoro essa. Adoro essa palavra. Falta informações. O M disse, o AM. Eu sou cega, gente, eu não consigo ver a foto. Parece um estudo ótimo, se não fosse patrocinado pelo Jornal de Cosméticos Dermatológicos. Bom, temos aqui já começamos com um indício aqui interessante. Bom, então, basicamente, quando você bate de cara com esse artigo, você fala, bom, ele está publicado numa revista, veja lá, está publicado, está indexado em um buscador de artigos, ele parece que tem ali o DOI, tá vendo ali embaixo? Ele tem um número de registro, ele tem autores, ele tem um nome, ele aparentemente foi revisado, e ele tem o mais interessante de tudo, que é placebo e controle. Mas agora, a gente vai para o plot twist desse rolê. Vamos lá. Nesse estudo, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber, então vamos lá. Quando a gente vai questionar essa informação, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o crescimento de unhas, ele depende da idade da pessoa, então ele depende de quantos anos você tem, do aporte de proteínas e também de algumas vitaminas do corpo, da alimentação, da sua dieta, da estação do ano que a gente está, da circulação sanguínea dessa pessoa. E outra informação importante que a gente precisa saber é que a unha da mão, ela demora 6 meses para o crescimento completo, então essa unha que está aqui no final, ela reflete a minha idade, a estação do ano e a minha dieta nos últimos 6 meses, e a unha do pé demora 1 ano para crescimento completo. Ou seja, se a gente já tem essas informações, vocês concordam que algo de errado não parece certo nesse artigo? E vamos lá. Por que a gente precisa? Por que a gente vai começar suspeitando? Primeiro, como que essa unha melhorou em 2 meses se nem tinha acontecido a renovação completa? Se para chegar aqui embaixo, para que ela tenha completamente o crescimento, ela precisa de 6 meses. Então, não dá para a gente dizer, por exemplo, que essa unha é referente ao consumo de colágeno, justamente porque essa informação não é verídica. Uma outra coisa muito problemática nesse artigo é que ele não avaliou, por exemplo, a dieta dessas pessoas. Se essas pessoas, por estarem participando de um estudo, por exemplo, aumentaram o consumo de proteína ou começaram concomitantemente com uma nutricionista que fez o ajuste de nutrientes ali, de carboidratos, de micro e macronutrientes, se essa pessoa estava passando por uma oscilação hormonal e agora não passa mais. Então, esse estudo, ele
acha um fator só, que é a suplementação de colágeno, e ele explica todos os outros. Ou seja, não parece muito científico. Outro ponto também que a gente tem que olhar, daí lembra lá que eu falei para vocês sobre os autores? O que a gente tem que olhar? Toda vez que a gente está falando de um autor, a gente tem também da onde ele vem, para onde ele pesquisa e onde ele está. Esse estudo em especial, ele não tinha declaração de conflitos de interesse. Mas aí, o que a gente faz? A gente é encardido. Então, a gente vai atrás das pessoas que publicaram esse estudo. E a gente consegue perceber que uma dessas pessoas, ela trabalha para um conselho aqui de dermatologia. E aí eu achei muito estranho quando eu me deparei com esse estudo e eu fui atrás desse lugar para a gente ver o que basicamente é o que faz. Então, esse instituto de research, de pesquisa em colágeno, ele basicamente é responsável por uma venda aí milionária ou, sei lá, muitos reais, na verdade, muitos dólares aqui em venda de colágeno. Então, ele lembra lá que eu falei para vocês sobre conflitos de interesse? Então, se as pessoas trabalham em um lugar que tem como objetivo a venda, a gente tem como suspeitar. E aí também uma outra autora estava ligada a essa empresa chamada Gélida, que é líder mundial no fornecimento de proteínas de colágeno para a indústria de alimento, saúde e nutrição, farmacêutica e aplicações técnicas. Ou seja, vocês concordam que tem muita gente interessada que o colágeno faça crescer as suas unhas? Então, basicamente, a gente tem que suspeitar quando a gente, primeiro, não tem declaração de conflito de interesse, e segundo, quando a gente tem um resultado que a gente sabe que não tem a ver com aquilo. Então, por exemplo, uma unha de 2 meses não representa, uma unha que melhora em 2 meses não representa o crescimento relativo a uma suplementação, se essa unha completa demora 6 meses para crescer. Então, todas essas coisas a gente precisa questionar. É sempre questionar. Na verdade, é chegar na frente de um artigo e questionar. Por isso, a primeira aula de ontem foi justamente senso crítico, para aprender a olhar uma informação e questionar. Quem fez? Por que essa pessoa está me dando essa informação? O que essa pessoa ganha com isso? Então, todos os passos que a Bibi apresentou para a gente ontem, que foi uma aula magnífica, inclusive. E aí, eu quero trazer um outro artigo que a gente já avaliou ele previamente, mas ele é muito interessante, porque ele prometia ser bombástico, onde ele mostrava uma associação entre alergia alimentar, alergia respiratória e alergia cutânea, né, dermatológica, e pessoas que tinham déficit de atenção e hiperatividade. E aí, esse estudo encontrou uma associação positiva, ou seja, pessoas que têm esses transtornos neurológicos também têm mais alergia. Mas o que um estudo de associação me mostra? Só que tem uma associação. E ele me mostra, por exemplo, que existe uma associação, mas isso não significa, em nenhuma hipótese, que isso é uma sugestão terapêutica. Ou seja, encontrar uma associação não tem absolutamente nada a ver com sugerir que pessoas tirem alergênicos da dieta, porque elas têm, por exemplo, porque elas têm a hiperatividade ou o TDAH, né? E aí, uma coisa agora, eu quero ir para uma coisa interessante. Eu quero fazer uma pergunta interessante, vou até dar uma pausa para vocês responderem. Vocês acham que existe uma relação entre pessoas que se afogaram depois de cair de um barco de pesca e o número de pessoas que se casam em uma cidade dos Estados Unidos? Tem a ver alguma... Vocês acham que o número de pessoas que casam tem a ver com o número de gente que tem uma relação? Quanto mais você casa, quanto mais pessoas casam nessa cidade, mais pessoas morrem afogadas num barco de pesca? Todo mundo chocado. Então, basicamente,
O que essa pesquisa quis relacionar, por exemplo, era se o número de pessoas que se casavam na cidade de... Eu não vou saber falar, vocês me perdoem. Kentucky, sei lá, enfim. Tinha uma relação com as pessoas que se afogavam depois de cair de um barco de pesca. E o resultado foi positivo. Quanto menos pessoas se casam nessa cidade, menos pessoas se afogam ao cair de um barco de pesca. Assim como, quanto mais pessoas se casam nessa cidade, mais pessoas morrem, mais pessoas são afogadas depois de cair de um barco de pesca. Isso, eu trouxe esse exemplo, que ele é obviamente uma dramatização mais lúdica, para vocês entenderem que dá para a gente relacionar tudo, mas não quer dizer que uma coisa tem a ver com a outra. Basicamente, não tem nada a ver, por exemplo, John e Mary se casando com o número de pessoas que vai se afogar depois de cair um barco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, lembra lá que a gente falou que papel aceita qualquer coisa, que os números eles podem ser massacrados. A gente falou em outras épocas, na verdade, não foi hoje. Mas, ou seja, dá para a gente fazer relação de absolutamente tudo. A gente pode jogar isso e encontrar uma relação estatística, mas não quer dizer que efetivamente exista uma relação. Por isso a gente tem que estar muito atento, por exemplo, aos estudos que falam, encontrada associação entre tal e tal. Porque você também tem associação entre casamentos e pessoas que afogam no barco. Bom, essas foram as referências que eu usei aqui nessa apresentação. Eu quero muito agradecer a vocês pela atenção. Estamos dentro do prazo certo. Lembrar mais uma vez que existe o cupom hoje de Quero 25, que é o cupom para comprar o nosso curso com 25% de desconto, onde a gente vai aprofundar inúmeras vezes sobre esses temas todos que a gente está trazendo. E fiquem aí, gente, não saiam. A gente vai ter um intervalinho até às 8. Fiquem atentos que a gente vai falar agora sobre um tema muito, 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 muito interessante, que é sobre pesquisa em sociais e humanas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e um grande beijo. A gente se vê de novo amanhã. Eu e a Bibi vamos ter a aula número 3 da nossa semana Desenrolando Seu TCC. Um beijo. Oi, gente, estamos de volta. Dando oi para todo mundo me ouvindo. Já vou chamar o nosso professor Matheus. Só vim dar o ar da graça aqui para vocês. Gostaram da aula da Lorela? Foi muito boa, né? Foi maravilhosa. Agora, então, a nossa segunda aula vai ser com o professor Matheus França. Ele vai falar sobre ciências humanas, sociais, pesquisa qualitativa, quantitativa, vai responder a pergunta de 1 milhão, filosofia é ou não é ciência? E aí, Matheus já está aqui com a gente. Tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, gente? Vocês estão animados? Bastante gente falando, tô esperando a aula do Matheus, ansiosa. Já vamos colocar os slides dele. Gente, só para lembrar mais uma vez, então, clubecientifico.com.br, o site está fixado aí. Também o nosso cupom Quero 25, ele só vai ser válido até amanhã às 14, depois disso, este cupom não vale mais. O de 33% de ontem também não vale, quem comprou, comprou. Quem já está no curso já tem alguns conteúdos lá na plataforma para vocês darem uma olhada, tá bom? Eu não vou mais usar o tempo, então, do Matheus, e a aula vai ser só com ele. Obrigado, Matheus, e até daqui a pouco eu volto. Tchau, gente. Obrigado, Bibi. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu vou me apresentar, né, antes de tudo. Eu sou Matheus França, eu sou sociólogo do direito, né, então sou formado em direito, mas eu faço pesquisa, principalmente pesquisa sociológica, né, e aí eu vim falar com vocês um pouco sobre esse tema ciências humanas e sociais, que quando a gente fala sobre ciências humanas e sociais, principalmente focando na palavra ciência, aparecem muitas perguntas, aparecem muitas falas, né, muitos discursos diferentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então, só passando rapidamente, né, nessa aula a gente vai ter 3 tópicos centrais, né? Primeiro, ciências humanas e sociais são ciência, né? É uma pergunta, acho que a gente vai ter que partir dessa pergunta primeiro, né? E a filosofia também, né? A filosofia, onde é que entra nessa história?
E como é que a gente pode trabalhar com método científico nas humanidades, né, na área das humanas e sociais? Existem práticas baseadas em evidências nas sociais aplicadas, né, nas ciências sociais aplicadas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Podem ir comentando, eu vou vendo, né, de vez em quando, vou vendo aqui os comentários de vocês para ir interagindo, mas é isso, né? Eu espero que hoje a gente consiga discutir principalmente essas 3 coisas, que eu acho que vai ser muito importante para a gente situar, né, do que é que a gente está falando quando fala de ciências humanas e sociais. Então, primeiro eu queria só começar com essa frase do Stephen Smith. Ele é cientista político, e ele tem um textinho, né, ele era presidente da Associação dos Estados Unidos, se eu não me engano, de ciência política, e ele fez um textinho chamado Why Social Sciences, né? Por que ciências sociais? E ele disse que as ciências sociais ajudam as pessoas a entender como interagir com o mundo social, como influenciar políticas, desenvolver redes, aumentar a responsabilidade governamental e promover a democracia. Então, aqui ele fala, né, porque quando a gente fala sobre ciências sociais, ciências humanas e sociais, as pessoas falam muito cai muito, né, principalmente no senso comum, na ideia de pesquisas inúteis, né? Se fala das pesquisas inúteis que não servem para nada. E ele aqui ajuda a gente a ver um norte, né, nas ciências humanas e sociais, em como elas podem de fato ajudar, né, em vários aspectos da sociedade, em várias atividades, e por que a gente deve vê-las com seriedade, né? Então vamos pensar um pouco isso na aula de hoje. Então, primeiro vamos pensar o que são ciências humanas e sociais, né? Porque isso já é confuso, isso por si só já é muito complicado. O CNPq tem uma definição de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, né? Eles fazem essa divisão. Mas eu, pessoalmente, acho que é uma divisão que pode causar algumas confusões, né? Por exemplo, eles colocam ciências humanas como a sociologia, a antropologia, filosofia, eles colocam como uma ciência humana, artes, letras, tudo isso estaria no campo das ciências humanas, e ciências sociais aplicadas seriam aqueles cursos voltados para uma atividade profissional mais direta, né? Não tão vinculada à pesquisa. Claro que eu sei que existem profissões diretamente associadas à sociologia, antropologia, mas, né, esses cargos mais técnicos, digamos assim, né, essas funções mais técnicas. Então, eles colocam ali o direito, colocam pedagogia, colocam administração, contabilidade, mas eu, pessoalmente, né, e pensando assim, a partir da filosofia da ciência, é uma divisão um pouco complicada, certo? A gente está colocando como ciências humanas e ciências sociais aplicadas, como ciências humanas, principalmente, né, disciplinas como filosofia, teologia e artes, que a gente vai discutir um pouco mais sobre como é que essas atividades entram no conceito de ciência, certo? Então, eu acho que é melhor... E existe também, né, existia, na verdade, não se fala tanto, uma divisão entre ciências humanas e ciências sociais. Então, as ciências humanas, em essência, né, eu peço desculpa pelo cachorrinho da vizinha aqui, as ciências humanas, em essência, são aquelas ciências que falariam, né, sobre o ser humano, desvinculando ele de relações sociais. Então, eles relacionariam aí antropologia, psicologia, mas hoje e as ciências sociais, elas considerariam as interações sociais. Mas isso é uma divisão muito em desuso, porque psicologia, antropologia consideram as interações do ser humano em sociedade. Então, é uma divisão também em desuso, né? Essa de ciências humanas ou ciências sociais. Então, a gente pode pensar, né, a partir dessa divisão do CNPq, a partir dessa outra categoria em desuso, em falar das ciências de base. Elas estudam o ser humano enquanto ser social e dinâmicas que caracterizam e regulam a sociedade. Então, a gente pode falar de sociologia, história, antropologia, pedagogia, psicologia, geografia, ciência política. E tem as disciplinas, e aí ficam as perguntas, né? São ciências? A gente fala já sobre isso, mas as disciplinas aplicadas, como direito, turismo, contabilidade, arquitetura, também a pedagogia pode entrar aqui, urbanismo, gestão de políticas públicas, etc. Então, a gente pode partir dessa discussão inicial, né? O que são as ciências humanas e sociais? Bom, são as ciências que estudam o ser humano enquanto ser social e essas dinâmicas que regulam, né, a vida social, a vida em sociedade, seja de uma pessoa, seja das pessoas e seja das comunidades, né? Já aproveitando aqui a pergunta do hexágono de carbono, a psicologia é uma ciência, né? Ela é uma ciência também.
ela tanto parte de perguntas de conhecimento e como também ela tem o seu campo aplicado, certo? Mas vamos discutir um pouco mais isso aqui para frente. Vamos falar um pouco sobre o surgimento das ciências humanas e sociais, né? Lá no século XIX, desde o início do século XIX, já tinha muitas pessoas, principalmente na Europa, interessadas em entender e estudar a sociedade. Se a gente remonta mais ao passado, a gente teria lá o Heródoto, né, que começou a história, ele começou com as primeiras ideias de metodologia em história, historiografia, mas vamos chegar mais próximo de quando as ciências sociais se institucionalizaram, né, enquanto ciência. Então, lá no começo do século XIX, já tinha pessoas que pensavam em como pesquisar a sociedade, né? O Alexis de Tocqueville, por exemplo, ele fez estudos na América, principalmente sobre sistemas políticos, mas ele era também um filósofo, né? Ele se aproximava muito da filosofia política, embora ele tenha feito estudos sobre o funcionamento de governos, né? de atividades governamentais e instituições, principalmente nas colônias, né, dos Estados Unidos, que hoje são os Estados Unidos. E é interessante também a personagem, né, essa pessoa que foi a Harriet Martineau. Ela publicou um livro desculpa, eu errei aí o slide, está em 1838. Ela publicou o livro How to Observe Morals and Manners, que é muito interessante. Na verdade, pode ser talvez o primeiro livro de metodologia em ciências sociais, porque ela tenta propor uma forma da gente estudar a sociedade a partir de critérios objetivos, a partir de critérios bem estabelecidos. Então, ela fala de métodos, ela fala de algumas formas de conceituar o que seria moral, o que seria modos, né, hábitos das pessoas. E ela fez isso a partir de estudos, né, que ela fez pelos Estados Unidos. Mas até então eram pessoas, normalmente pessoas curiosas, né? Essa ideia do europeu que vinha às Américas para ver como eram as coisas aqui e tentavam, de alguma forma, né, explicar o funcionamento da sociedade na América. E as ciências sociais só vieram a se institucionalizar mesmo assim, no final do século XIX, começo do século XX. Então, ela se institucionalizou, se consolidou enquanto disciplina, com a repercussão das obras dos três porquinhos, né, como sempre fala, do Marx, do Durkheim e o Weber. Né, eles três têm as três matrizes principais, né, das ciências sociais. O Marx, ele também é uma figura muito ligada à filosofia política, mas lá no fim da vida dele fez alguns estudos, que foi dali a primeira sementinha, né, de pesquisa sociológica, que acabou se institucionalizando melhor, né, nas universidades da Europa. E depois veio os estudos de Durkheim e Weber, que inclusive discutiam método, né, método de pesquisa. Foi aí que começou. Então a gente tem aí mais de um século de consolidação, né, das ciências sociais, das ciências humanas e sociais. E aí a gente precisa situar onde é que elas estão, né? O que é que elas são? Elas são ciência? Elas não são? Então, antes de tudo, né, a gente vai ter que dar um passo para trás, antes de discutir se ciências humanas e sociais são ciência, e se perguntar o que é ciência, né? Claro que se a gente pensa na filosofia da ciência, se tem conceitos diferentes do que seria ciência. Se você olhar para diferentes autores, eles vão dar conceitos que vão divergir entre si. Mas vamos focar aqui nessas duas figuras, que é do Bacon, né, do Francis Bacon, e do Karl Popper. O Bacon fala da ciência a partir, né, da ideia de experimentação controlada. Então, a atividade científica estaria relacionada a você fazer experimentos dentro de um ambiente controlado. Normalmente, a gente, quando fala em ambiente controlado, a gente pensa no espaço de um laboratório, no ambiente de laboratório, mas tem outras formas também de controlar o ambiente que a gente faz uma experimentação. E o Popper, ele fala de ciência a partir da ideia de falsibilidade. Então, a ciência, ela é uma forma, né? Ela é uma atividade que busca responder perguntas, principalmente perguntas ainda não respondidas ou perguntas que estão sendo respondidas, a partir de um método, então aplicando métodos de coleta de dados, mas tudo isso tem que ser falseável. A gente tem que estar trabalhando com afirmações que possam ser testadas, ver se elas são falsas, se elas são refutáveis, entende? Então, a gente pode partir desse conceito, principalmente desse conceito do Popper, sobre ciência. Então, a ciência, ela precisa trazer afirmações falseáveis, afirmações que possam ser testadas. E se a gente pensa no funcionamento do campo científico, esse conceito
bate, né? Esse conceito faz sentido, porque como é que o campo científico, como é que o campo acadêmico funciona? São pesquisadores que estão tentando responder perguntas, eles estão aplicando métodos, eles estão publicando trabalhos, e quando esses trabalhos são publicados, eles são revisados pelos seus pares, eles são replicados pelos seus pares, eles são complementados, né? Como a Lorela e como a Bibi falaram aqui. Então, é a ideia dos ombros, de estar nos ombros de gigantes. A gente tem a ciência sempre em andamento, e tudo que a gente fala, tudo que a gente discute, tudo que a gente investiga, vai também sendo testado por outros pesquisadores, né? Isso é extremamente saudável, extremamente importante. Então a gente vem aqui, vê aqui que quando a gente para pensar, né, no campo científico, como ele funciona, a gente vê que esse conceito de ciência a partir da falseabilidade é bem mais promissor, né, para a gente entender o que é ciência. E aí a gente pergunta, né, dá para fazer experimentação, dá para se falar em falseabilidade nas ciências humanas e sociais? Por que não? Né? A gente pode, sim, pensar em testar hipóteses, e que essas hipóteses também sejam testadas, né? Esses resultados também sejam testados por outros pesquisadores nas ciências humanas e sociais, né? E sobre vários assuntos, sobre vários temas, né, que podem ser investigados. Eu vou trazer alguns exemplos, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. E aproveitando, né, antes de discutir os exemplos, vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Eu sei que tem um delay, tá? Estou esperando um pouquinho para ver se alguém comentou alguma coisa. A gente pode seguir, então, para discutir esses exemplos, né? Eu trouxe alguns exemplos de pesquisas com desenhos metodológicos muito diferentes, com temas muito diferentes e que trazem afirmações diferentes. E a gente pode discutir aqui se elas podem, se são discussões, né, que se são afirmações falseáveis e se essas experimentações podem ser replicadas por outros cientistas, certo? Vamos começar por essa da esquerda, né? A Head of the Lawman, né? Então, a pesquisa feita pela Laura Nielsen. A Laura Nielsen, ela é uma socióloga do direito e ela tenta investigar. Laura Nielsen e o resto da equipe, né? Tem o Nehal Patel, o Jacob Brosner, mas a Laura Nielsen, ela é uma socióloga do direito e ela tenta investigar ela tenta investigar o conceito de consciência jurídica. Então, são as relações subjetivas que as pessoas têm com o que é o direito. E esse estudo é sobre como o direito é representado, né? Então, como instituições jurídicas, agentes jurídicos, como pessoas do direito são representadas em filmes da Disney entre 1960 e 1998. Então, para além da discussão, né, do quanto essa pesquisa pode afirmar e do quanto essa pesquisa pode contribuir com alguma coisa, porque existem discussões sobre isso, né? Ela tenta fazer uma pesquisa bem de base, vamos dizer aqui, uma pesquisa bem de base para tentar caminhar, né, e avançar nessa literatura sobre relações subjetivas entre pessoas e o direito. Mas vamos lá. Então, eles pegaram filmes da Disney entre 1960 e 1998 e eles investigam como é que agentes jurídicos são retratados. Basicamente é isso. É bem simples, na verdade. Vocês acham o quê? Vocês acham que isso é uma pesquisa replicável? Vocês acham que isso é uma experimentação falseável? Vocês acham que outra pessoa pode tentar replicar essa pesquisa e tentar ver se esses resultados, né, mais uma vez, sem discutir a relevância dos resultados, mas se esses resultados se dão os mesmos que os resultados dessa equipe? Estou esperando porque tem um delay, certo? Não sei se já estão chegando as respostas. Mas sim, né, a gente pode pensar em replicar essa pesquisa, né? Outras pessoas podem ver os mesmos filmes, né? Os filmes são documentos, eles estão lá. Os mesmos filmes, eles botaram um recorte dentro de um período, não é? E outras pessoas podem investigar como é que esses agentes, como é que essas instituições jurídicas são representadas, né? Mais uma vez, a gente tem que cuidar com o tipo de afirmação que pode ser dada, né, dessa pesquisa, e eu coloquei esse exemplo porque eles cuidam bastante disso, né, eles tratam de uma forma responsável, então eles não fazem aquele salto lógico de dizer as pessoas são representadas assim
Portanto, a população interpreta, né, a população percebe essas pessoas assim, mas eles tentam levar como é que o direito é representado na cultura pop, né? E a cultura pop, bom, a Disney é um exemplo, né, de cultura pop. Então, sim, essa pesquisa pode ser replicada, mas, como o Ramon falou aqui, pode haver um viés de confirmação. Olha só o que o Ramon comentou. Bem difícil porque pode haver viés de confirmação, ou seja, cada replicação com entendimento diferente por ser qualitativo. Sim, essa é uma pesquisa qualitativa, de fato, e é um tipo de pesquisa em que a gente tem que se preocupar bastante com o viés de confirmação. No entanto, elas são replicáveis, né? É uma pesquisa que é replicável e justamente pela replicação se pode perceber se há viés de confirmação nesse tipo de investigação, porque qual é o tipo de análise que é feita, né? O tipo de análise que é feita não é a percepção da audiência, né? Não é como ela se sentiu assistindo aqueles filmes, como ela se sentiu em relação àqueles agentes jurídicos, mas qual é o papel que os agentes jurídicos cumprem na narrativa do filme. Então vamos passar para um outro exemplo, né? A pesquisa que está aí em cima, Slums in Brazil. Foi uma pesquisa feita por uma equipe de pesquisadores a partir de dados do censo de 2010. Eles tentam investigar quais são as características, quais são as tendências no comportamento de favelas no Brasil. Então, onde essas favelas costumam estar localizadas, como é que costuma ser a população dessas favelas e como costuma se comportar o mercado imobiliário nessas favelas, a partir de dados do Censo Demográfico de 2010. Então, eles fazem algumas análises estatísticas nessa pesquisa para observar tendências no comportamento das favelas no Brasil. Então, essa pesquisa, ela é replicável? Ela é falseável? O que é que vocês acham? Então, né, aparentemente sim. Então, a gente tem outro pesquisador pode pegar a mesma base de dados, assim como no outro exemplo, né, a mesma pessoa pode pegar os mesmos documentos, uma pessoa pode pegar as mesmas bases de dados e testar se o resultado dá o mesmo, não é? E ainda pensando, né, uma outra pessoa, ainda pensando em complementar essa pesquisa, uma outra pessoa pode buscar outras bases de dados. Então, por exemplo, dados da PNAD, né, que é uma pesquisa de amostragem que o IBGE faz com uma frequência muito maior do que o censo, também para complementar essa pesquisa. Mas sim, ela é uma pesquisa, né, são resultados falseáveis, né? Outros pesquisadores podem também replicar essa pesquisa. Enfim, a gente tem um outro estudo. Paulo, ouvi aqui a sua pergunta, certo? No caso de estudos de 30 a 50 anos, a replicabilidade fica impossível? A gente pode discutir um pouco sobre isso também, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí embaixo tem mais, são dois artigos resultados do mesmo trabalho, né, do Didier Fassin. Didier Fassin é um antropólogo, e ele fez uma pesquisa sobre policiamento em bairros de periferia em Paris. Então, ele, sendo antropólogo, né, ele fez uma etnografia, que é um método de pesquisa típico da antropologia. Ele entrou em um carro, ele entrou em uma viatura policial e acompanhou a atividade desses policiais, né? Ele ficou acompanhando rondas noturnas de policiais em bairros da periferia, e ele tentava investigar como é que os policiais se relacionavam com esses bairros, né? Que tipo de percepção esses policiais tinham desses bairros e a que tipo de práticas isso levava. Então, uma coisa interessante até que ele fala é que os policiais faziam abordagens principalmente pelo tédio. Eles às vezes estavam entediados, porque na ronda noturna não tem muito o que fazer, não tem muito para ver, e eles abordavam pessoas que estavam passando na rua por causa disso, né? Foi um dos comentários, né, um dos achados que ele fala nesses artigos. Essa pesquisa seria replicável? Será que isso seria falseável? Sem falar de limitações dessa pesquisa, né? Eu acho que uma limitação boa, né, dessa pesquisa que dá para apontar é que será que os policiais não se comportaram de outra forma porque tinha um pesquisador no banco de trás, né? Isso é uma questão que ele levanta, o próprio Didier Fassin levanta na discussão da pesquisa, né? Ele aponta as próprias limitações, mas sim, é uma pesquisa também replicável. Outra pessoa poderia fazer isso, talvez com outros policiais, talvez em outros lugares, talvez em outro momento, mas
essa pesquisa, esse método pode ser replicável e talvez chegar a outros resultados, entende? Então, então nesses exemplos, né, a gente vê pesquisas com desenhos muito diferentes, desenhos metodológicos muito diferentes. Então, uma que a gente pode chamar de uma pesquisa documental, de certo modo, né, se a gente considera os filmes da Disney como documentos. A gente tem uma pesquisa quantitativa e a gente tem uma pesquisa bem qualitativa, né, que é uma etnografia, mas todas elas são replicáveis. Tem suas limitações sobre o que elas podem afirmar, sobre até limitações do método de coleta de dados, mas são todas pesquisas replicáveis. Então, a partir disso a gente pode pensar, a partir disso a gente pode pensar nas ciências humanas e sociais como ciência. A gente tem afirmações, a gente faz afirmações que podem ser testadas por outros pesquisadores. Tem muitos desafios nisso que a gente vai discutir daqui a pouco, mas a gente tem resultados que são falseáveis, a gente faz experimentações que podem ser replicadas, seja qual for o desenho metodológico, né? Desenhos metodológicos dos mais simples, né, que querem responder as perguntas das mais simples, como essa dos filmes da Disney, até situações muito complexas, como você entrar em uma viatura policial ou você trabalhar com dados do censo de 2010. Então vamos agora falar da filosofia, né? Eu falei ali de antropologia, falei de sociologia do direito, né, e também de estudos urbanos. Mas e a filosofia, né? Quando essa aula foi anunciada, a gente teve esse comentário aqui, né, que eu vou ler para vocês. Como assim filosofia é ciência? Qualquer ciência, seja natural ou exata ou humana, é fruto da filosofia. Por exemplo, a Principia do Newton tinha como lema princípios matemáticos da filosofia natural. Hoje a filosofia natural é chamada de física, então não entendi qual é o sentido da pergunta. Bom, é um tema muito controverso, tá? É um tema que sempre dá muita polêmica falar sobre filosofia. Será que filosofia é ciência? Será que filosofia não é ciência? Mas vamos partir do que a gente acabou de ver, né? O que é ciência? A ciência envolve experimentação. A ciência tenta entender como as coisas são. Então, como as coisas, como o mundo é, né? E já a filosofia, ela tenta falar como as coisas devem ser, como as coisas devem ser interpretadas, como as coisas devem ser conceituadas, devem ser entendidas, devem ser percebidas. Então a gente tem aqui já verbos diferentes, tá? Tem o verbo ser e os verbos dever ser, né, no caso da filosofia. E a filosofia, se você for ver, né, por exemplo, tem um artigo, eu acabei não trazendo para vocês porque eu não encontrei, peço até desculpa, mas eu vi um artigo numa revista que é a Journal, acho que é a Revista de Filosofia Aplicada, certo? E eles tentam, eles fazem um estudo de um caso de um bairro na Dinamarca, de um bairro em Copenhague, na Dinamarca, que é um bairro que é conhecido como uma comuna, né? Acho que é Freetown que eles chamam, em que as pessoas não seguem as mesmas leis do resto da Dinamarca, né? Ali valem leis específicas. E ali ele mostra como diferentes filósofos entenderiam, né, como os conceitos de diferentes filósofos tratam moralidade naquele bairro. E justamente as respostas são muito diferentes. Cada chave, né, de entendimento, cada lente de leitura filosófica chega a explicações diferentes sobre moralidade. Por quê? Quando esses filósofos falam sobre moralidade, eles dizem sobre o que deve ser moral, o que deve ser entendido como moral. Então aqui a gente cai num problema, a gente cai em afirmações que não são falseáveis. A gente não está falando de experimentação, a gente não está falando de testagem, de falsibilidade. Então a filosofia não se enquadra, desse modo, como ciência. Isso é ruim? Não, não é ruim. É importante que a filosofia não seja ciência, sabe? As pessoas têm essa percepção, às vezes, de que algo, por não ser ciência, é necessariamente ruim. Mas não necessariamente. A filosofia é muito importante, inclusive a filosofia é muito importante para a ciência, mas ela não é ciência. O próprio Karl Popper, que era filósofo, ele diz que a filosofia não é ciência. Então ele não está reduzindo o próprio trabalho quando diz isso, ele só está dizendo que a filosofia tem funções diferentes da ciência. Então, a filosofia ela vai cumprir certas funções, ela é importante para suas funções, e a ciência é importante para outras funções. E assim vale, por exemplo, para a teologia, né? A teologia ela tem métodos próprios que também não envolvem métodos, né, falseáveis ou replicáveis.
Diferente, por exemplo, dos estudos religiosos. Estudos religiosos, às vezes, existe a antropologia da religião, sociologia da religião, então, que estudam a partir de um método científico o fenômeno religioso. Isso é uma coisa diferente de teologia. A teologia se aproxima mais de outros critérios que não são da ciência, assim como a filosofia. Isso também vale para as disciplinas aplicadas. Se a gente pega em essência o direito, a contabilidade, turismo, administração, são atividades que não se comportam necessariamente enquanto ciência. Eu falo isso como pessoa formada em direito. Eu sei que em direito, a lógica, né, o tipo de argumentação que é trazida, por exemplo, para se fazer um estudo que leva a uma peça, por exemplo, né, um argumento que chama de doutrina do direito, fala sobre o dever ser, como é que essa lei deve ser interpretada, como é que esse caso deve ser tratado. Isso não é necessariamente sobre, isso não diz necessariamente o que essas coisas são na realidade. Então, essas áreas não são também ciência, mas elas podem ser estudadas, elas podem ser investigadas cientificamente, a partir do método científico. Então, a gente pode usar o método científico para estudar o direito enquanto fenômeno social, a gente pode estudar a administração enquanto fenômeno social, a gente pode estudar o turismo enquanto fenômeno social, mas as atividades em si não são ciência, e não tem problema. É importante que elas não sejam ciência, porque elas vão cumprir uma outra função, que não é a função de explicar como é a realidade. Tá todo mundo entendendo? Ficou alguma dúvida? Eu sei que isso aqui é muito controverso, e às vezes as pessoas até se doem um pouco, né, quando diz, mas minha área não é ciência. Mas não tem problema a sua área não ser ciência. Alguém tem alguma dúvida aqui? Obrigado, Vini. Estou vendo aqui, a Bibi falou que tem um delay. Então vamos seguindo, certo? Então a gente aqui falou sobre ser ou não ciência, né? Então vamos chegar em como é que a gente faz pesquisa nas ciências sociais. Isso aqui é um ponto muito importante, porque quando as pessoas falam de ciências sociais, inclusive pessoas dentro das ciências sociais, se costuma falar que é um outro tipo de ciência, que é um outro método científico. Não, o método científico é o mesmo. O método científico que já foi discutido lá no Instagram do Clube Científico, por exemplo, que já foi discutido aqui pela Bibi e pela Lorela, é o mesmo. O método científico em que você vai fazer experimentações, você vai fazer uma pergunta, vai partir de hipóteses, vai fazer experimentações para testar essa hipótese, vai aplicar um método para tentar responder essa pergunta, vai publicar um documento que será revisado por pares, e seus resultados serão discutidos e testados pela comunidade científica. Isso é a mesma coisa nas ciências sociais. Então, as ciências sociais, elas podem até ter alguns métodos específicos de coleta de dados, mas o método científico é um só. Eu vi agora que chegaram outras perguntas, tá? Que, por causa do delay, eu vou dar uma olhada aqui. Então, a Andrea perguntou, tem como criar um artigo científico? Se a linha de pensamento for opcional, existem muitas definições de cultura. Se são opiniões diferentes, tenho que ver o que me identifico mais. Isso é uma discussão importante que eu vou falar melhor lá em maio, ok? Nas aulas de maio, porque é uma coisa um pouco mais que preciso aprofundar um pouco mais, que é a discussão sobre marco teórico, certo? Marco teórico muitas vezes é usado nas ciências sociais como um fã-clube. Isso é um problema. A gente não trata isso como fã-clube. Não é, eu gosto desse autor, eu vou usar isso aqui, porque isso também leva a vieses, né? A gente acaba enviesando nossos dados. A gente tem que ver que autor discutiu aquilo e de que modo essa discussão feita pode nos ajudar a entender nossos resultados. E só. Então não é para escolher, eu gosto de fulano, vou usar fulano. Isso, inclusive, eu já vi pesquisas sendo totalmente prejudicadas por causa disso. Mas em maio a gente fala melhor sobre isso. Algo pode não ser ciência, mas ser baseado em evidências? A pergunta aqui do Paulo. Sim, a gente vai discutir um pouco isso no final, né? Como eu falei aqui, tem as ciências sociais aplicadas. E como é que elas podem usar evidências científicas? Né? Elas podem ser uma prática baseada em evidências. Uma prática baseada em evidências não é essencialmente uma ciência.
E a Vera perguntou aqui, o curso não é Ciências Jurídicas e Sociais? Pois é, Vera. É como, por exemplo, no CNPq coloca teologia, coloca artes, coloca filosofia como ciências humanas. São definições, são nomes que são dados, né? Onde eu fiz o meu mestrado, por exemplo, o nome do curso lá é Ciências Jurídicas e Sociais, mas isso vem de uma tradição, vem de antes da gente entender a ciência, né? Vem antes da própria filosofia da ciência se consolidar e consolidar o entendimento do que é ciência. Então é comum chamar ciências jurídicas e tem os nomes, né? Ciências jurídicas e sociais, né? E a gente até pergunta o quanto se faz ciências sociais num curso de direito. Do que eu conheço, se faz poucas ciências sociais no curso de direito, né? Ciência mesmo, pensando. E aí, a pergunta do LaRocque aqui, né? Existe diferença entre não ser ciência e ser uma pseudociência? Existe. Uma pseudociência é algo que pretende ser ciência, né? Que finge ser ciência. Ela se disfarça de ciência. Enquanto algo não ser ciência só significa que é outra atividade, né? Várias coisas não precisam ser científicas, sabe? Gastronomia não precisa necessariamente ser científica. Às vezes você faz um prato que as pessoas gostam. Então, não existe nenhum problema em algo não ser ciência. Claro que a gente pode fazer pesquisas sobre alimentação, várias pesquisas sobre alimentação, até do ponto de vista cultural, do ponto de vista sociológico, mas a atividade de cozinhar não é necessariamente científica e não tem problema nenhum. Mas a pseudociência, sim, tem um problema, porque ela se afirma a ciência. Então, ela tenta fazer afirmações que dão essa veste científica para dar legitimidade àquilo que não é baseado em evidências. Então, pseudociência já é uma coisa problemática, né? Uma atividade problemática, e é diferente disso. Bom, vamos seguir aqui, certo? A pesquisa nas ciências sociais, como eu disse, usa o mesmo método, é um método científico, ele é igual. Não é nem que ele é igual, ele é um só, certo? O método científico é um só. Mas a gente, claro, a gente está fazendo pesquisas com pessoas, a gente está investigando cultura, a gente está investigando práticas, a gente está investigando, às vezes, questões que levam, né, que pedem um desenho metodológico específico. Então, as pesquisas em ciências sociais, elas costumam ser divididas nesses dois troncos, né, as pesquisas qualitativas e quantitativas. A Bibi falou um pouco sobre isso também, sobre pesquisa quali, que também existe fora das ciências sociais, né? Não é exclusividade das ciências sociais, né? As pesquisas qualitativas, e existem as pesquisas quantitativas. Qual é a diferença entre elas, né? Também isso é um outro problema de dentro das sociais, né? Hoje em dia também se trata pesquisa quali e pesquisa quanti como se fosse um fã-clube, de certo modo, né? Alguns dizem que não gostam de pesquisa quanti porque está reduzindo pessoas a números, outros dizem que não gostam de pesquisa quali porque não leva a nenhuma afirmação sólida. Não é assim. Pesquisas quanti e pesquisas quali, as duas são importantes, mas elas cumprem funções diferentes, certo? As pesquisas quantitativas, elas têm um propósito, elas respondem a algumas perguntas, e pesquisas qualitativas respondem a outras perguntas. Quando a gente faz nossa pergunta de pesquisa, a gente acaba caindo em uma ou em outra, certo? Em um desenho metodológico ou em outro desenho metodológico. Então, a pesquisa quantitativa, ela tenta observar tendências e busca resultados que são generalizáveis a um dado universo, né? Esse universo pode ser uma cidade, pode ser um país, né? Pode ser o mundo inteiro. Elas buscam observar tendências, né? E agora falando aqui especificamente das ciências humanas e sociais, tentam observar tendências no comportamento das pessoas e no comportamento dos grupos, né? No comportamento da sociedade. Então, aquela pesquisa sobre favelas, por exemplo, favelas no Brasil, tentava investigar a partir de um censo, né? Então, a partir de todos os dados desse universo, como se comportam as favelas. Então, por exemplo, se há uma tendência entre favelas estarem longe do centro, perto do centro, e estarem próximos a áreas consideradas de risco, né, como encostas, linhas de trem, como é a população, qual é a tendência, né, da população dessas favelas, qual a tendência sobre trabalho, sobre renda, sobre uma série de aspectos, né, sociais, e também aquela pesquisa fala de tendências no mercado imobiliário. Então, por exemplo, em que tipos, né, em que tipos de favelas o aluguel tende a ser mais caro, por exemplo, a venda de imóveis tende a ser mais caro. Então, ali a gente tem pesquisas que procuram tendências
E essas tendências, elas vão ser generalizáveis àquele universo. Quer dizer que todo naquele universo vai se comportar igual? Claro que não, né? Mas quando a gente fala em tendências, em que circunstâncias um comportamento tende a ser observado. As pesquisas qualitativas, elas servem para observar particularidades, possibilidades e subjetividades, né? Relações subjetivas. Vamos primeiro das particularidades, né? A gente está falando, eu acabei de falar de pesquisas quant permitem que a gente entenda tendências, e quando a gente tem um ponto fora da curva, né? Às vezes a gente coloca os nossos casos num gráfico e vê que todos os casos estão acompanhando a tendência, mas tem aquele pontinho lá longe, que está fugindo da tendência. Ali é um outlier, né? Como a gente chama, então ele é o ponto fora da curva mesmo, né? Ele é um caso que não se comporta de acordo com as tendências que a gente observa. E nesse caso, uma pesquisa qualitativa é extremamente útil, porque a gente pode tentar entender por que esse caso é diferente, o que levou esse caso a ser diferente dos demais. Pesquisas qualitativas, elas também ajudam a entender possibilidades. Então, muitas vezes, um tema ele é difícil de ser investigado nas ciências sociais, pelo menos a princípio, a partir de uma metodologia quantitativa. Porque a gente está levando, a gente muitas vezes considera questões que não estabelecemos de uma forma sólida, de uma forma validada, uma escala, alguma forma de mensuração. Então, as pesquisas qualitativas também também ajudam a gente a entender como um dado contexto social pode se comportar. Isso pode vir ajudar pesquisas que vão observar tendências. Enfim, de todo modo, quando a gente tem resultados sobre possibilidades, por exemplo, aquela pesquisa sobre os policiais, como é que os policiais... aquela pesquisa não vai dizer como os policiais vão se comportar em toda Paris, elas não vão dizer como os policiais vão se comportar em toda a Europa, em toda a França, nem no mundo inteiro. É uma pesquisa cujas afirmações são limitadas. Ele não pode ali dar um resultado generalizável. É uma pesquisa qualitativa, é uma etnografia. Mas ali ele pode entender como algumas dessas relações podem acontecer. Claro que considerando as limitações da pesquisa, né, como até algumas pessoas comentaram, é como se tivesse uma câmera filmando os policiais, né? Tinha ali um pesquisador no banco de trás, mas dentro das limitações ele pôde observar algumas possibilidades do comportamento da polícia na periferia, né, em bairros periféricos de Paris. E sobre relações subjetivas também, né? Então aquele exemplo lá o exemplo lá dos filmes da Disney, né, é uma forma de ver representações, né? Representações, elas são tipicamente relações subjetivas, mas relações subjetivas também podem ser mensuradas, né? Elas podem ser tratadas estatisticamente. Mas muitas vezes nas ciências humanas e sociais, as pesquisas qualitativas ajudam a desbravar esse meio, entende? Ajudam a gente a entender o que a gente pode tirar, como a gente pode mensurar e como a gente pode tornar aquilo o mais objetivo possível. Agora, será que uma pesquisa qualitativa ela é por si só uma pesquisa subjetiva que vai depender da subjetividade daquele pesquisador? Isso não é desejável. Então, todo aquele cuidado que a Lorela apontou, que a Bibi apontou, né, de a gente ter senso crítico e da gente perceber vieses e perceber conflitos de interesse, possíveis conflitos de interesse dos pesquisadores, valem muito na pesquisa qualitativa. Porque numa pesquisa qualitativa a gente vai estar trabalhando, às vezes, de uma forma subjetiva, mas a coleta de dados tem que ser muito rigorosa, tem que ser o mais transparente possível, os dados têm que ser sistematizados da forma mais transparente possível, e a gente pode, para justamente que a gente possa replicar essa pesquisa e evitar os vieses. Então, é muito importante, sim, a gente ter esse controle metodológico na pesquisa qualitativa. Aqui só ler o comentário da Lorela sobre pesquisas qualitativas são muito importantes para estudar movimentos conspiratórios, por exemplo, para entender quais os argumentos e tendências do grupo, etc. Exatamente, né? Teve a pesquisa que eu estou fazendo parte, né, sobre os discursos a favor de constelações familiares no judiciário, por exemplo. Ali é uma pesquisa qualitativa, embora a gente esteja trabalhando com todos os vídeos disponíveis até aquele momento, né, em plataformas públicas, a gente fez análises de discurso, que são métodos de pesquisa qualitativa. Existem etnografias também dentro de grupos de fake news, etnografias
em grupos de ódio, né? Tem até uma palestra interessante de uma etnógrafa, me falta o nome dela agora, mas se chama Etnografando o Ódio, essa palestra que fala um pouco sobre isso. Eu acho que ela está disponível no YouTube. Então, é isso, né? A gente tem esses grandes troncos que, na verdade, não são opostos, eles são complementares. As pesquisas quantitativas levam a algumas afirmações, pesquisas qualitativas levam a outras afirmações, e nas ciências humanas e sociais a gente precisa das duas para entender o funcionamento da sociedade. E são vários os métodos que a gente usa para pesquisa quant e para pesquisa quali nas sociais, mas a gente vai falar melhor sobre isso em maio, porque senão eu vou ficar sem tempo aqui na aula de hoje. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre os desafios do método científico nas sociais, porque é um desafio, sim, a gente trabalhar com método científico nas ciências sociais, como eu estava dizendo. Então, a gente tem que ser atento, a gente tem que ser transparente quando trata do nosso desenho metodológico, a gente tem que expor em detalhes, a gente tem que registrar o máximo possível as evidências que a gente está trabalhando. E mesmo quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, a gente tem que pensar as próprias limitações, né? A que universo esses resultados são generalizáveis, por exemplo? Se é uma pesquisa qualitativa, a gente se pergunta que contextos esses resultados são transferíveis. Então, em que contextos essa pesquisa vai poder ser replicada, em que contextos essa pesquisa pode despertar algumas explicações ou pode ajudar a levantar hipóteses, certo? Então, isso tudo são perguntas que a gente deve se fazer enquanto cientista. A gente tem que ser muito transparente sobre isso nos nossos relatórios de pesquisa, nos nossos documentos científicos. E uma coisa muito importante é o recorte temporal e o recorte espacial, porque a sociedade está mudando. Então, quando a gente trata de um fenômeno no mesmo lugar, amanhã pode estar diferente, né? Se eu estou falando de alguma sociabilidade, por exemplo, dentro de uma comunidade específica, vamos dizer um grupo de idosos, certo? Eu estou estudando um grupo de idosos de bairro e como eles se relacionam com agentes de saúde. Foi bem aleatório isso da minha cabeça. Mas eu posso voltar mês que vem e as relações mudaram. Então a gente tem que demarcar muito bem quais são os nossos recortes temporais, isso também vale para pesquisas quantitativas, e os nossos recortes espaciais. Eu posso ir para outro bairro em que os grupos de idosos vão ter outras relações com agentes de saúde, com agentes comunitários de saúde. Isso não significa, né, isso aí retoma uma pergunta que foi feita lá atrás, isso não significa que a pesquisa não é falseável, porque mesmo com a realidade em transformação, quanto mais transparente a gente for, mais a gente facilita que outros pesquisadores possam investigar esse passado. Então, se eu falo com que tipo de agentes, quem foram meus interlocutores, quem foram minhas fontes, quais foram, de onde eu tirei meus dados, outros pesquisadores podem resgatar, mesmo que seja, por exemplo, usando de história oral, métodos da historiografia para investigar o passado, mesmo que seja um passado muito recente, né? Mesmo que seja mês passado, ano passado, enfim. Então, outros métodos podem ser usados para falsear uma pesquisa, mesmo considerando essa transformação, e também é importante a gente replicar as pesquisas sabendo que os resultados vão ser diferentes, para que a gente possa entender como a sociedade também está em transformação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, uns exemplos para discutir mais rapidamente. Aqui no lado esquerdo a gente tem duas pesquisas, elas foram feitas foi uma diferença de alguns anos entre elas, eu acho que foi uma diferença de 5 anos na coleta de dados de uma para a coleta de dados da outra, que investiga aqui é uma pesquisa quantitativa, certo? Uma pesquisa quantitativa que investiga, uma delas feita na Argentina, a primeira, né, pelo Jean-Louis Van Gelder, e embaixo por uma equipe de pesquisadores no Irã. Eles investigam se moradores de favelas, né, moradores de assentamentos irregulares, quando eles sentem que estão mais seguros, né, quando eles sentem, como é que se diz? Quando eles sentem que não há risco deles serem expulsos, será que eles investem mais nos seus imóveis? Então, esse tipo de investigação que é feita aqui. São duas pesquisas feitas em recortes geográficos diferentes, mas isso é muito importante, a gente tentar replicar essas pesquisas em outros recortes também, para testar aquela metodologia que foi usada e entender como o local, né, no mundo, como o local no globo, pode influenciar os resultados. Então, os resultados foram diferentes. Então, o tipo de sensação, né, a origem da sensação de segurança na Argentina
se eu não me engano, na Argentina, eles investem mais nos imóveis, nas casas, né, melhoram as casas, quando tem alguma segurança do poder público. E no Irã, se eu não me engano, a segurança não vinha do poder público, e sim de lideranças comunitárias. Né? Então, quanto mais organizada a comunidade, mais as pessoas se sentiam seguras para investir em suas casas. Ou eu posso estar trocando, mas enfim, foi uma diferença assim. E diferentes recortes temporais, temos aqui na direita 2 etnografias. Uma delas foi uma etnografia feita pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos, lá na favela do Jacarezinho. Ele tentava entender como é que as pessoas regulavam transferências de imóveis na favela do Jacarezinho. Então, como é que se oficializavam a compra e venda, um aluguel, e ele descobriu que a associação de moradores cumpria esse papel. A associação de moradores, então, era como se fosse o direito, né? Ela exercia uma espécie de direito dentro da favela do Jacarezinho. Daí, 20 anos depois, a Eliane Junqueira e o José Augusto Rodrigues, eles replicaram essa pesquisa também na favela do Jacarezinho e descobriram que a realidade mudou, né? Com o surgimento do tráfico de drogas, das bocas de fumo, esses agentes também passaram a exercer um papel de direito dentro da favela do Jacarezinho, de emitir normas, né, de regular e até mediar conflitos dentro da comunidade. Então, diferentes recortes temporais, a mesma pesquisa, o mesmo desenho metodológico, a gente chegou a resultados diferentes. E isso é muito importante para entender como a favela de Jacarezinho se transformou em 20 anos. A gente também tem que ter cuidado com que tipo de afirmação a gente pode extrair dos dados que a gente está usando. A gente também tem que ser muito sincero em ciências humanas e sociais sobre as limitações dos nossos dados. Porque se eu estou falando de percepções de interlocutores, certo? Eu estou falando, meus dados, as minhas fontes de dados são pessoas. Eu fiz entrevistas, questionários, pode até ser questionários que levaram a uma análise estatística, certo? Mas eu estou partindo da percepção daquelas pessoas, às vezes, sobre um determinado fenômeno. Isso é uma limitação. Às vezes, como as pessoas percebem as coisas não é necessariamente como as coisas são, ou como as coisas aconteceram. E então a gente tem que ser sempre muito honesto, muito transparente sobre as limitações das nossas fontes de dados e como, né, e tentar contornar essas limitações, mas às vezes não dá e a gente tem que expor no nosso texto, a gente tem que deixar o leitor saber e os nossos pares saberem quais são as limitações dessa pesquisa. Também a gente tem que estar atento aos próprios vieses, né? É muito normal que principalmente quando a gente trabalha práticas que tem alguma controvérsia na opinião pública, a gente tenha já uma posição inicial, né? Eu já tenho uma opinião sobre um tema. Isso pode levar a vieses. Então a gente tem que expor esses conflitos de interesse e a gente também tem que ser transparente sobre as formas. Se você vai mesmo fazer aquela pesquisa, você tem que ser transparente sobre as formas de controle desses conflitos de interesses e até, às vezes, do local de onde você está falando. Né? Eu falo local de fala não no sentido político da coisa, mas no sentido de um sociólogo que estuda o judiciário, por exemplo, um antropólogo que estuda o judiciário, às vezes não percebe alguns ritos que uma pessoa que já trabalha com o judiciário há mais tempo percebe. Então, a gente colocar quem eu sou, como eu cheguei nesse tema, qual é a minha relação com esse tema, é importante para que a gente possa também entender as limitações daquilo que está sendo afirmado. Vamos discutir um exemplo sobre isso, certo? Então, um tema aí atual, as constelações familiares no judiciário. Então, aqui eu vou ler rapidamente alguns trechos só desse resumo, certo? Eu não vou ler ele todo, mas a partir do objetivo. O objetivo da pesquisa, deste cenário tem-se a questão de pesquisa. Qual o estado da arte da experiência brasileira na aplicação da constelação familiar aos adolescentes infratores? O objetivo da pesquisa foi descrever o cenário da experimentação, bem como apresentar experiências conduzidas pelos tribunais brasileiros. Utilizou-se um método qualitativo de cunho exploratório, com atualização da literatura, análise documental e entrevistas semi-estruturadas com experts. Vamos lá, eu quero ouvir de vocês. Quais são as limitações aqui, quais são os problemas nesse desenho metodológico aqui. Primeiro, vamos ver a pergunta que quer ser respondida, né, os métodos, o que é que de fato eles acabam querendo responder,
e quais os problemas desses métodos, né? O que é que vocês acham? Eu não sei se está tendo um delay, tá? Se vocês estão respondendo ou não, tá? Trata de um grupo específico, validação por autoridade, e a Tainá diz que não sabe o que é estado da arte. Bom, estado da arte, aí a gente já tem um problema, né? Vamos partir daí dessa pergunta. O que é o estado da arte? O estado da arte é o que a literatura sobre o tema, o que a literatura científica sobre o tema diz no momento, né? Quais são as evidências encontradas até então. Então, nisso já é estranho que, se eles querem só saber o estado da arte, por que é que eles estão fazendo entrevistas com as pessoas, né? Se a gente quer fazer o estado da arte, a gente faz uma revisão. A gente faz uma revisão, de preferência, uma revisão sistemática, né? Para entender qual é o estado da arte sobre um tema, o que é que se pode afirmar sobre um determinado tema. Mas, enfim, depois o objetivo já foi diferente, que é descrever o cenário da experimentação. Então, a gente tem um objetivo que não tem muito a ver com a pergunta de pesquisa, e apresentar as experiências conduzidas nos tribunais brasileiros. E a fonte principal, né, teve a literatura, teve os documentos e as entrevistas com experts. Quem são esses experts? São pessoas que trabalham com constelação no judiciário. Então, se a gente vai descrever a experiência, exatamente, os experts são muito enviesados, né? Se a gente vai descrever a experiência de uma prática no judiciário, será que a melhor pessoa para se falar são pessoas que trabalham diretamente com ela? Será que essa é a melhor fonte que a gente tem para levar alguma afirmação sobre como esse método funciona? Né? Quando você vai ler esse artigo, que eu li esse artigo, eles falam justamente de ser um método promissor, de ser um método que ajuda muitas pessoas, que está transformando o judiciário, mas a partir do quê? A partir de entrevistas com experts. Então a gente tem aí um problema metodológico muito grave, né? As pessoas não aconteceu essa autocrítica dos próprios autores de pensar o que é que essas fontes podem dizer, certo? O que é que as minhas fontes podem de fato afirmar? Elas não podem afirmar como a prática de fato funciona ou se a prática de fato ajuda alguém, e sim como essas pessoas entendem essa prática, né? Como essas pessoas percebem essa prática, e pessoas com algum tipo de viés. Como a Bibi disse ali, muito bom esse abstract para entender o que não fazer. Né? Você tem aí uma pesquisa meio caótica, né? A gente tem um objetivo que não conversa com a pergunta de pesquisa, e a gente tem um método que não conversa com nenhum dos dois, né? Não consegue responder nem a pergunta de pesquisa e tampouco o objetivo, né, dessa pesquisa. Então, só aqui eu vou falar bem en passant, certo? Eu não vou entrar em detalhes sobre essas pesquisas, mas uma coisa que é muito levantada quando se fala da diferença das ciências humanas e sociais para as outras ciências é que é um outro método científico, é uma outra forma de se fazer ciência. Será mesmo, né? Então eu levei essa pergunta. Existem revisões sistemáticas, inclusive com meta-análise, nas ciências sociais? Sim, existem. Então a gente tem investigações que são comuns a outras áreas do conhecimento, inclusive que justamente ajudam a gente a chegar a afirmações mais sólidas sobre um determinado tema. Então existem revisões sistemáticas e revisões sistemáticas com meta-análise nas ciências humanas e sociais, sim. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Temos pesquisas aí dos anos 90, só para mostrar que não é algo recente, né? Não é como se as ciências humanas e sociais estivessem descobrindo isso agora. Existem pesquisas assim no Brasil também. Um dos exemplos que eu coloquei é no Brasil. E também a gente tem sobre diversas áreas. Tem aí, dessas que eu coloquei, tem de políticas públicas, tem de direito, tem de psicologia, no caso, psicologia jurídica, tem de administração, certo? No caso, uma sociologia da administração, sobre diferentes temas, né? Sobre policiamento, na verdade, né, uma técnica de prevenção de delitos, sobre como
como a justiça mobilizada, por exemplo, por pesquisadores do direito. Então, a gente tem aqui afirmações, temos áreas muito diferentes, né, buscando explicações sobre temas muito diferentes, o que mostra que não é nenhuma novidade, não é nenhum bicho de 7 cabeças falar de revisão sistemática e revisão sistemática com meta-análise nas ciências sociais. E aí eu levo ao último ponto da nossa aula, a gente já está no finzinho, eu juro, não vou engolir a noite de vocês. Existem práticas baseadas em evidências nas ciências sociais aplicadas. A gente já viu que tem até revisão sistemática com meta-análise nas ciências sociais. Então, por que não pensar em práticas baseadas em evidências, né? A gente já conhece amplamente a psicologia baseada em evidências. A psicologia, como também compartilha, né, compartilha tópicos com a área da saúde, a gente já espera um pouco disso, de práticas baseadas em evidências. Mas por que não em outras áreas das ciências sociais, no caso das ciências sociais aplicadas? Então, já existem discussões sobre legislação baseada em evidências. Tem um colega meu, né, da minha base de pesquisa, que ele fez uma investigação sobre o uso de evidências científicas no novo Código de Processo Civil. E foram usadas poucas evidências, tá? Foram usadas poucas evidências científicas, mas uma coisa que foi discutida foi isso: a ausência de evidências para que eles pudessem trabalhar. Então, eles pensam até, né, os juristas que estão ali discutindo, falam da importância de, quando esse código for atualizado, a gente tenha evidências científicas para que ele seja atualizado da melhor forma possível. Se fala em direito baseado em evidências, então, tanto na atividade de advogados, quanto até na atividade de juízes. Então, tomar decisões baseadas em evidências. Claro que existem todas as condicionantes da própria atividade, né? Existe toda a dogmática dentro do direito. O juiz não pode fugir da sua função, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, mas existem proposições, né, de como os juízes podem também se apropriar das evidências, principalmente quando a gente fala em advocacia baseada em evidências. Gestão de políticas públicas baseadas em evidências é muito importante também. Pedagogia baseada em evidências, serviço social baseado em evidências. A gente tem diversas áreas que já estão discutindo a importância de trabalhar com evidências e das evidências mais sólidas na prática profissional das ciências sociais aplicadas. Então, vamos agora só fechar a aula, certo? Já está dando 9 horas. Então, acho que é o primeiro ponto que eu queria levar essa aula, espero ter cumprido esse papel com vocês, é que a gente tem que desconstruir alguns discursos que são muito normais a gente ver por aí sobre ciências humanas e sociais, né? Que se falam que é um outro tipo de ciência, que é um outro método científico, mas não. O método científico que existe é apenas um, né? Existe apenas um método científico, e ele é comum às diversas áreas do conhecimento, também às ciências humanas e sociais. Também queria trazer que a gente tem métodos específicos de pesquisa em ciências humanas e sociais, outros não, são métodos que são compartilhados com outras áreas do conhecimento, mas a gente tem que aprender a trabalhar com as limitações e com os desafios que a gente tem nas ciências sociais. Porque a pesquisa qualitativa, ela envolve, né, métodos sérios de coleta de dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito transparente sobre como a gente coleta esses dados, que informações a gente está trazendo a partir desses dados, o que esses dados de fato podem afirmar, e para isso a gente tem que aprender a fazer pesquisa, porque a gente pode acabar caindo no perigo, né, de muitas pesquisas furadas, né, muitas pesquisas com um desenho metodológico problemático, estarem tentando afirmar coisas que elas não podem afirmar. Então, voltando ali aquela pesquisa sobre os filmes da Disney, ela é muito sincera, na verdade. Ela diz, olha, o que a gente pode afirmar é isso, a gente pode afirmar o que os filmes representam enquanto direito. Mas a gente não pode afirmar nada para além disso, a gente não pode afirmar que a sociedade tem essa mesma percepção, porque isso foge do escopo que essa pesquisa pode afirmar. E também a gente pode falar aqui sobre práticas baseadas em evidências nas ciências sociais aplicadas, né? A importância disso. E como a gente tem que pensar na relevância das pesquisas que a gente faz, também voltando elas às ciências sociais aplicadas. E, assim, uma reflexão bônus que eu quero trazer, né, é que a gente tem que fugir dessas coisas, a gente tem que fugir dessas afirmações de que pesquisa qualitativa é opinião, que pesquisa qualitativa é qualquer coisa, que ciências humanas e sociais usam outro método científico. A gente tem que fugir disso também para salvar as ciências sociais aplicadas da pseudociência.
a gente tem que se apropriar, a gente, enquanto cientista social, enquanto pesquisador da área de humanas e sociais, a gente tem que se apropriar do conhecimento científico, de metodologia da pesquisa, aprender a fazer pesquisa, também para se proteger e proteger as nossas atividades da pseudociência. Então, aqui eu faço esse convite, né, para a gente fazer isso junto, a gente pensar melhor sobre métodos nas ciências humanas e sociais, e é isso também que eu quero fazer no mês de maio. Nas aulas lá em maio, vamos falar sobre um pouco mais, né, sobre como fazer pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa nas ciências sociais e nas ciências sociais aplicadas. Tá certo, pessoal? Não sei se tem perguntas aqui, agora eu fui para o outro chat sem querer. Oi, gente, só vim aqui dar um oizinho para vocês, perguntar se vocês gostaram da aula do Matheus. Eu achei excelente, eu estava aqui assistindo e refletindo sobre várias coisas. Que aulão, perfeito demais. Toda a questão é que o pessoal comenta no chat do YouTube e aí demora um pouquinho para aparecer aqui no nosso chat do StreamYard, então fica meio que com 2 delays. Aí do nada chega um monte de resposta assim na corrida. Então, gente, como o Matheus falou, ele vai estar presente então em maio também, ele vai aprofundar muito mais o tema para quem tiver interesse. Como eu falei ontem também, um pouco das pesquisas em física tem a parte quali também, né? Não só quant, então a escolha do método, a escolha do tipo de programa, a escolha do tipo de fit, a escolha até a escolha dos artigos nas referências, vai um pouquinho de quali também, de tu explicar por que escolhi esse artigo, por que não escolhi aquele. Então eu acho que tudo isso acaba mesclando uma coisa na outra, né? Acho também que muito bom trazer um exemplo do que não fazer, né? Porque às vezes a gente faz achando que tá bom, achando que tá arrasando, e aí fala, gente, mas que pergunta é essa? A gente vai discutir bastante em maio também o tipo de pergunta de pesquisa, porque isso é um outro porém, porque tem gente que faz pergunta muito aberta, gente que faz pergunta que nem é científica, então, assim, são muitos poréns, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Relembrando mais uma vez, no clubecientifico.com.br, o cupom QUERO25 só vale até amanhã às 14. Depois das 14 já era esse cupom. E amanhã teremos a última aula de encerramento comigo e com a Lorela. Então, a Lorela vai falar sobre como escolher o tema de pesquisa e eu vou falar sobre gestão e organização do tempo e da escrita científica. Então, quem tem dificuldade na hora de escrever, de organizar o tempo, está procrastinando demais, não sabe o que fazer, então a gente vai falar amanhã sobre isso. As lives vão ficar gravadas até o final de semana e os slides não são disponibilizados, tá bom? Matheus, quer dar um recadinho final também? E aí a gente encerra a nossa transmissão. Eu queria agradecer, né? Agradecer aqui pela participação do pessoal, pelos comentários, pelas perguntas, e também aqui a Bibi e a Lorela por essa semana que está sendo muito boa, né? E também por eu estar podendo participar dela. E eu espero ver todo mundo aí em maio, eu espero ver todos lá, para a gente conversar um pouco mais sobre como fazer ciência, né, nas humanas e sociais. Então tá, gente, boa noite a todos, boa janta aí para vocês e vejo vocês amanhã às 19 horas aqui no YouTube. Eu vou enviar os links por e-mail também. Verifiquem o spam e também verifiquem a aba de promoções, tá? E os cupons são, sim, eles vão diminuindo, digamos assim. Então, ontem era um desconto, quem adquiriu ontem, show, já tem acesso a alguns vídeos. Hoje é outro cupom e amanhã é menor também, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã. Tchauzinho!